Eu sou o Adelmo Emerenciano. Agradeço inicialmente o convite que foi feito pela AEVI para que pudesse, nessa noite, conversar um pouco com vocês sobre um tema que, como ele classificou aí, um tema incomum, um tema diferente. E, de fato, ele é diferente. Eu, propositadamente, quis falar de algo que foge normalmente ao assunto, até pelo perfil dos associados da AEVI, mas trazendo, já que é uma noite que é acompanhada de um jantar, um assunto que vai certamente propiciar a vocês a oportunidade de conversar bastante, trocarem ideias e se sentirem certamente bastante incomodados, como eu me sinto ao tocar neste tema. E aí, o propósito hoje é falar a respeito desse tema, que na verdade ele parte de um conceito, de um modelo de pensamento, de um sociólogo polonês que hoje faz muito sucesso com as suas ideias no mundo, escrevendo várias obras que vocês devem já ter encontrado por aí, desde Sociedade Líquida, Amor Líquido e vários temas dessa natureza que na verdade abordam a fluidez da vida atual, a fluidez da vida cotidiana e essa ideia de uma sociedade de consumo onde nós estamos extremamente influenciados. E olhando para isso, e olhando para o meu negócio, eu sou fundador de um escritório, um dos escritórios tidos como um dos grandes escritórios de advocacia do Brasil. Temos lá mais de 400 pessoas, trabalhamos em vários estados, trabalhamos fora do Brasil. E tenho, assim, hoje um privilégio de estar envolvido em grandes temas, em temas nacionais, em grandes discussões. E vocês, que têm várias empresas diferentes, não sabem o que é dirigir um escritório de advocacia. Não é um desafio intelectual permanente, mas também você enfrenta temas o tempo todo absolutamente inesperados. E o Brasil propicia, a quem tem o viés da reflexão, propicia oportunidades únicas. E este aqui é uma maneira de compartilhar com vocês, não um assunto tradicional, mas dividir essa visão privilegiada que dirigir um negócio dessa natureza me propicia, e eu não poderia deixar de transformar isto numa forma de abordagem e compartilhamento. Eu sou professor também, sou mestre e doutor em Direito, estou muito acostumado a dar aulas, falar, então eu acredito que eu consiga sintetizar e não tomar tanto tempo de vocês dentro deste evento. Então, o tema é esse, que eu acabei denominando de justiça líquida. E o que é essa justiça líquida? Né? Bauman é a pessoa a quem eu me referi e que faz essas reflexões. Então ele toma como líquido moderna, dizendo que a nossa sociedade é uma sociedade líquido-moderna. É uma sociedade nas condições que os membros agem absolutamente num tempo curto e ainda um tempo curto para que as pessoas possam consolidar hábitos e rotinas na forma de agir. Uma sociedade rápida, uma sociedade fluida, uma sociedade onde você não tem muito tempo para as coisas. Por conta disso, um dos efeitos disso é que as realizações pessoais são absolutamente afetadas por esta visão. E acaba que não se pode solidificar em postos permanentes, porque num piscar de olhos, os ativos podem virar passivos, e aquilo que é capacidade pode se transformar rapidamente numa incapacidade. De maneira que prever tendências futuras é um exercício absolutamente arriscado. Basta que nós olhemos para o mundo dos negócios, onde nós estamos envolvidos, com que velocidade as companhias que são vitoriosas num dia, no dia seguinte elas simplesmente desaparecem. E o líder troca de posição a todo momento. A todo momento nós assistimos oportunidades que se transformam em coisas terríveis e negócios que nós não dávamos o menor valor e se transformam em absolutos sucessos. E ninguém entende por quê. Eu posso citar um número enorme de companhias absolutamente conhecidas. Se vocês olharem o mercado, por exemplo, o mercado de remédios genéricos, de uma hora para outra transformou numa indústria magnífica e que ninguém dava muita atenção a este mercado. Ao mesmo tempo, nós estamos lá assistimos durante a nossa própria vida a vitória que foi da Microsoft, que depois praticamente foi superada pela Apple como a companhia mais valiosa do mundo e que agora enfrenta um desafio enorme de brigar com a Samsung dentro de uma maior invenção dela que são os tablets. E isso nós assistimos de camarote. Nós trocamos de produtos a todo momento.
Todos viram o que aconteceu com a BlackBerry, um sucesso mundial. Todos nós usávamos nossos BlackBerry, nossos telefones, era um sucesso espetacular. E a empresa hoje encontra-se numa situação extremamente difícil no mercado e no mundo todo. E nós assistimos a isso. Nós podemos citar outras companhias e falar aqui de exemplos sem fim, onde empresas como a CVC, por exemplo, é um exemplo espetacular disso. Eu estive com o presidente da companhia neste final de semana, até por um evento, e fiquei surpreso com os números que ele mencionava e a dimensão da companhia. E nós assistimos a isso, nós estamos vendo a isso. Então, em muito pouco espaço de tempo, as coisas se transformam numa velocidade estonteante. Você nunca sabe se a sua empresa será a próxima a ser varrida por uma invenção, por uma política do governo, pela entrada de um novo componente, por uma mudança de mercado. Eu assisti aos mercados, por exemplo, o mercado aqui da cadeia de proteínas, nós tínhamos lá empresas que eram açougues, que se transformaram em grandes companhias mundiais como a JBS, que rapidamente compraram empresas americanas e se transformou num fenômeno mundial, controlando a maior parte da cadeia de proteína da carne. E eram simplesmente empresas ligadas alguns eram inclusive desse mercado, outros que eram, na verdade, o que eles tinham eram açougues, e se transformaram hoje nos que controlam a cadeia da proteína no mundo todo, e nós assistimos a isto. E podemos citar aqui infinitamente circunstâncias, mas em virtude da crise, em virtude da questão da modificação do dólar, grande parte desse mercado, em menos de 2 anos, todas elas entraram em recuperação judicial, e a maior parte deste mercado faliu, quebrou, ou foi adquirido por um outro concorrente em apenas 2 anos. Fizeram fortuna numa trajetória espetacular, e da mesma maneira que cresceram, terminaram. E isso acontece o tempo todo no mundo empresarial. Mas não acontece só na vida empresarial, acontece também na nossa própria vida. Porque essa lógica de mercado, essa lógica de consumo, restou incorporada, inclusive na nossa forma de agir, na nossa forma de pensar. Basta olhar como é o dia a dia que nós estamos envolvidos hoje. Como nós estamos numa sociedade, numa maneira de pensar que descarta com muita velocidade. Você descarta os relacionamentos com muita facilidade, esta geração Y que nós nos referimos. Descarta os relacionamentos sem muita preocupação. Se o seu pai ou sua mãe estão doentes, se incomodando muito, você coloca lá um centro de treinamento, você descarta, porque está incomodando, atrapalhando a sua carreira. Se você, eventualmente, está no emprego e seu chefe é muito exigente, você simplesmente vai para novos desafios, como é o grande nome, os e-mails que nós recebemos todos os dias, das pessoas que estão indo para novos desafios, quando não é a companhia que o coloca em novos desafios imediatamente, não é? Quando eles não tomam a iniciativa e dizem, olha, é a sua vez de ir para novos desafios. E isso nós descartamos, é uma sociedade que descarta, é uma sociedade de controle remoto. Não está bom? Troca o canal, não há incômodo, não há paciência, não há tolerância. Tudo aquilo, e há um excesso de oferta, tudo você pode encontrar um substituto rápido. Se o seu telefone não funciona, você troca rapidamente de marca. Se aquela oferta de imóvel, foi vendido aquele imóvel que você queria, já tem um outro lançamento na mesma rua, no mesmo lugar. Se você perdeu aquele voo, tem um outro imediatamente depois. Tem o voo seguinte. Se você gostava de um vinho, ele não tem mais, mas tem um outro lá da Itália, que é DOC, da mesma maneira, e você pode adquirir. Se aquele tênis trocou o modelo, você comprou o número 15, e agora já tem o modelo 16, e você também substitui. Então, você está habituado. E esta cultura da substituição, ela é uma cultura que introjeta e faz parte da sua vida. Você aprende rapidamente, e esta principalmente os adolescentes e essa sociedade mais nova, de uma cultura de substituição instantânea, de substituição imediata. Não há tolerância, não há paciência, não há por que sofrer, não há por que passar juntos o sofrimento da vida, não há por que projetar. Se vocês olharem os casamentos, e o meu escritório tem uma área envolvida nisso, os casamentos agora fazem contrato. As pessoas querem casar com um prazo limitado, os contratos agora, os casamentos estão sendo feitos de 5 anos, com direito à renovação, previsto no contrato. Então ele é feito para terminar, ou pelo menos com uma perspectiva de término. Não há perspectiva de viver para toda a vida, é viver enquanto você me faz bem, enquanto eu te consumo, enquanto você atende a minha necessidade. Quando você não atende mais a minha necessidade, eu troco. Porque não há explicação para você usar
um telefone quebrado, ficar com um carro que trocou de modelo, ou você utilizar um equipamento que não precisa, uma máquina que dá dor de cabeça, ou uma pessoa que te incomoda. Não há diferença de tratamento, não há diferença nenhuma entre esta perspectiva de substituição e essa conduta que nós temos, na verdade, de um mundo centrado numa sociedade chamada sociedade de consumo. Essa sociedade de consumo é a sociedade que nós estamos imersos. E essa sociedade faz com que você viva tentando descobrir o dia seguinte. Por isso, prever tendências futuras a partir do passado não serve para mais nada. Eu trabalhei numa multinacional onde eu era responsável por fazer o 5-year plan, projetar os resultados dos próximos 5 anos. Mas hoje em dia as reuniões de resultados são para explicar por que não deu certo. São poucas as vezes. E quando se celebra a meta, ela deu certo, mas não foi por aquilo que você pensou que ia dar. E quando bate a meta, então, foi porque é um evento absolutamente inesperado. Ou foi o câmbio, ou foi a Europa, ou foi que os Estados Unidos quebrou, ou ele não quebrou, ou porque o cidadão disse que vai lançar o míssil, e aí você, daquele dia, investiu naquela companhia, ou o banco quebrou, o outro conseguiu comprar, e você atingiu o resultado, mas certamente deu certo, mas você não sabe por quê. Mas deu certo. Então, na verdade, o 5-year plan virou, na verdade, um sem sentido. Nós vivemos no mundo do forecast. Cada 90 dias, nós fazemos uma nova previsão. E jogamos fora e não conseguimos explicar porque mudou tudo. Porque nessa semana tem IOF sobre as viagens, na outra tem sobre o cartão de crédito, mas agora não tem mais. Agora você pode comprar no dólar comercial, depois você não pode mais. Hoje você tributa os seus empregados com base na folha, agora, desde segunda-feira, você terá sobre o valor do faturamento. E tente adivinhar o que é que vai acontecer amanhã de manhã. Esta lógica de substituição, onde tudo é extremamente, não é só rápido e fugaz, você também acompanha isso e projeta esse modelo de pensar. Portanto, entre as artes da vida líquida moderna, uma das grandes habilidades hoje é saber livrar-se das coisas. É muito importante hoje, se vocês pensarem sobre a vida e a maneira como vocês raciocinam na maior parte das coisas, vocês estão focados e pensam como é que eu saio rápido disso. Eu não quero o contrato que me prende à companhia de telefone por 1 ano, por 3 anos. Eu não quero assinar o contrato de banda larga que eu tenho que ficar no mínimo 2 anos o mesmo preço. Eu não quero o canal de TV que eu tenho que comprar o pacote e só posso mudar daqui 8 meses ou daqui 2 anos. Eu não quero um carro que eu tenho que ficar pagando por um tempo infinito mesmo que eu me submeta, porque eu quero encontrar uma maneira de parar. Eu preciso desenvolver um método de entrar nas coisas e sair das coisas ao menor custo possível. E nós pensamos assim. E nós pensamos assim na nossa vida pessoal. E nós decidimos assim no nosso cotidiano. Portanto, é pelo alívio trazido por um largar suave e indolor que se julga a qualidade do alcançado. Quando eu estou feliz com o que eu alcanço? Quando eu sei que aquilo que eu alcancei, no momento em que ele deixar de ser uma coisa boa, eu posso deixar. É como foto com um político. Você tira a foto e depois você fica com vergonha de colocar, porque depois de alguns meses acontece alguma coisa e você não sabe o que fazer com aquela fotografia. Ou aquele amigo que ficou muito desejado para que você publicamente possa continuar próximo dele. Então este processo acaba nos levando a esta consciência do descarte, de que a grande habilidade é, na verdade, você criar mecanismos pelos quais você possa também descartar. E essa sobrevivência depende da rapidez com que os produtos são enviados ao que se chama um depósito de lixo, da velocidade da remoção desses detritos. Lixo não é ao lixo orgânico e inorgânico que eu me refiro. O que é o lixo? É tudo aquilo que não te interessa mais. Os produtos que não te interessam mais, as pessoas que não te interessam mais, as atividades culturais que também não te interessam mais, as relações pessoais que não te interessam, tudo aquilo que te incomoda, tudo aquilo que te afeta, tudo aquilo que de certa maneira vem a propiciar uma certa facilidade de substituição. Então, este modo de pensar
é que nos leva a fazer a afirmação que o bem-estar está em você poder trocar, poder substituir sem grande sofrimento, sem grandes traumas, sem grandes dificuldades. É assim que nós acabamos por verificar que tudo que é permanente, a aderência, a constância, a viscosidade, aquelas coisas que prendem você de uma maneira definitiva, né, são perigos e despertam grandes temores quando você acaba verificando que você está em situações que te vinculam. Se vocês olharem dentro das empresas de vocês, vocês vão verificar a preocupação que as pessoas têm. Dizem, eu quero viajar no exterior. Não, assine esse contrato para quando você voltar, você tem que ficar 3 anos na companhia. Não sei se eu quero assinar este contrato, porque quando eu voltar, fico 3 anos na companhia. Mas eu estou fazendo um investimento. Olha, eu estou fazendo aqui uma venda de uma impressora, mas você vai assinar o contrato de suprimento comigo por mais 2 anos. Não sei se eu quero assinar esse contrato só da impressora. Agora, o projeto é que vocês decidem isso o tempo todo, inclusive sobre o aspecto da vida pessoal. Tudo aquilo que representa um compromisso, uma aderência, algo que eu não consigo transferir rapidamente para ser removido como detrito na minha vida, eu não quero estabelecer laços, eu não quero estabelecer vínculos. Portanto, isso nos leva a uma conclusão interessante. Você chama, bom, e qual é o truque então para viver nessa perspectiva de sociedade? Primeiro, que é muito interessante, que você não precisa mais da eternidade. Você sabe da finitude, mas você não precisa da eternidade. Por que não é mais necessário pensar na eternidade, ou na vida eterna, ou na ressurreição? Porque hoje você praticamente consegue viver tudo o que você quer viver numa única vida. Porque você descarta rápido e você tem acesso a tudo. Viaja para o destino que você quiser, acesso à informação que você quiser, conhece quem você quiser, entra no LinkedIn, faz um contato com quem você deseja, procura a informação no Facebook, ou você simplesmente quer estudar em Wharton, vou para a universidade, expor as informações, encontro alguém que pode me ajudar a fazer isso. Portanto, tudo aquilo que eu tenho vontade de viver na minha vida, exceto só as questões financeiras do possuir, mas mesmo possuir existem alternativas. Utilizar o do amigo, fazer o sharing, dividir o custo, alugar, fazer leasing, tudo aquilo que eu desejo viver, eu posso viver. Para que eu preciso da vida eterna? Porque não vai sobrar a vida eterna, não terá o que fazer na eternidade. Eu não preciso da ressurreição, porque a velocidade e não a duração é o que importa. Nós estamos focados em viver rapidamente, em usufruir rapidamente, porque nós temos essa cultura da substituição. Portanto, o truque é comprimir, de modo a ajustar uma vida, ajustar tudo que se deseja a uma vida só, a uma vida inteira, cabendo tudo aquilo que você exatamente deseja e tudo aquilo que a eternidade poderia oferecer. Portanto, o desafio é compreender que essa vida líquida é uma vida de consumo. É uma vida que, só como mercadoria, demonstrando o seu próprio valor de uso, é que você pode ter acesso à vida de consumo. É muito importante, nisso que eu estou abordando com vocês, compreender isso. Você tem valor porque você também é mercadoria. E só sendo mercadoria que você consegue obter as mercadorias que você deseja. Se você não for uma mercadoria também, se você não for algo que alguém deseja, algo que alguém compra, algo que alguém patrocina, algo que alguém apoia, você também não tem como consumir. Se eu não receber o patrocínio, se eu não receber o salário, se eu não receber os meus dividendos, se eu não for algo que seja útil para alguém, eu também não tenho acesso àquelas coisas que são úteis para mim. Portanto, eu me comporto também como mercadoria para ter acesso às mercadorias. E isso me transforma num modelo autorreferente, num modelo no qual eu me transformo em mercadoria. E tento ser uma mercadoria útil para não ir para o lixo. Todos nós tentamos, todos os dias, não ir para o lixo. Mantemos o nosso emprego, mantemos as nossas empresas vivas, continuar sendo úteis na nossa vida pessoal, as mulheres continuarem bonitas para os maridos ficarem interessantes, os maridos ganhando dinheiro para poder cuidar dessas mulheres, e nós estamos o tempo todo
envolvidos na questão de nós também temos que ser úteis, porque é tudo aquilo que não é útil, nós descartamos. Inclusive você. Todos os dias você tenta adicionar valor, que é a palavra que nós utilizamos hoje. Todo dia nós queremos agregar valor a nós mesmos. E por que queremos agregar valor? Para não sermos substituídos. E a melhor maneira de nós não sermos substituídos é antecipar a renovação. Substituir antes de ser substituído. Substituir os outros, substituir as coisas e evitar de ser substituído. É assim que nós raciocinamos rapidamente e na nossa maneira de decidir, é assim que nós nos comportamos. Então, só como mercadorias capazes de demonstrar o seu próprio valor de uso, é que os consumidores podem ter acesso a essa vida de consumo. Só quando é um paradoxo, quando você diz, não, as pessoas são tratadas como mercadoria, e se você não se comporta como uma mercadoria também, você também vai para os detritos, também vai para isso que eu estou chamando do lixo. Então, há duas coisas importantes nessa sociedade, neste modelo. A primeira delas é como fazer rapidamente a remoção do lixo, como se livrar rápido das coisas, como sair rápido daquele emprego, como demitir a empregada que ficou cara, sem grandes custos, como substituir rapidamente aquele carro que está terminando a garantia. Como é que nós fazemos para cancelar o nosso compromisso? Cancelar a nossa viagem? Como é que eu cancelo rápido o meu cartão de crédito? É isso que nós estamos focados. Como sair, como fazer rapidamente, de maneira eficiente, a remoção do lixo. Da mesma maneira, como evitar de ser jogado no lixo? Como deixar de ser também um detrito da sociedade? Aquele pai, aquela mãe que não se incomoda, não tem mais nada para nos oferecer? Aquela outra pessoa, aquele funcionário que já não está tão atualizado, não está dando aquela contribuição que nós esperávamos. Ou aquele sócio que está levando a maior parte do dinheiro e eu aqui estou trabalhando, né? E o meu sócio que leva as coisas. Ou aquele outro que não vem todos os dias, enquanto todos estão se dedicando. Ou o raciocínio que se utiliza na equipe, né? Olha, você não está hoje num bom dia, o que é que nós fazemos? Substituímos. Não é? Hoje você não está no desempenho ótimo, mas eu treinei a vida toda. Mas você vai ficar no banco. Mas eu acabei de entrar. Pois é, você acabou de entrar e não está com o seu melhor rendimento. Nós trocamos. E assim, ele tem que lutar todos os dias. Se fosse para a vida de atleta, ele tem que lutar todos os dias para não ir para o banco. E depois do banco, qual é o destino se ele não consegue retornar? Vira incômodo. E nós nos livramos dele também. Então, como é que isso se vincula a esta maneira de ver, a partir da minha perspectiva profissional? O que acontece na questão da justiça, a partir de uma sociedade que olha as coisas com este viés? Como é que isso acaba acontecendo? Bem, é muito interessante, na lógica dessa sociedade, tudo que não serve ao processo vital é destituído de significado. Até a atividade de pensar torna-se ainda mais privilégio de poucos e somente é valorizado como um mero ato de prever consequências. Percebe-se a valorização dos saberes técnicos. E no direito, essa lógica da sociedade do consumo torna mero instrumento de atuação de controle, de planejamento, tornando-se a ciência jurídica no verdadeiro saber tecnológico. Enquanto nós queremos justiça, que nós pedimos justiça, o que é que o Estado está, na verdade, pensando? Em nos dar justiça ou nos dar uma decisão? A diferença importante de entender o direito como uma tecnologia é como um processo de construção de decisões. Nós temos que entregar para a sociedade uma decisão. Nós temos que entregar um julgamento. Nós temos que fazer isso no menor prazo possível. Nós temos que encontrar uma maneira de antecipar os efeitos dessa ou daquela decisão. Por quê? Porque nessa perspectiva, nós vamos notar que o judiciário é o depósito final de todas as coisas que não deram certo. Aquele contrato que não foi cumprido, não deu certo, vai para a justiça. Aquele empregado que nós não precisamos mais, vai receber os direitos na justiça. O representante comercial que não tem mais aquele desempenho, vai para a justiça. Aquele cidadão que
eventualmente está criando embaraço dentro da sua sociedade como teu sócio, vai para a justiça. Então, o que nós estamos mandando para a justiça? Tudo que não deu certo. Nós mandamos para a justiça tudo que nós queremos substituir, tudo aquilo que não nos interessa mais. É para lá que as coisas vão. Nós temos lá uma grande estação de tratamento de resíduos. E nós temos que encontrar uma maneira de tratar esse resíduo rapidamente. É assim que nós pensamos sobre ele. E nós precisamos, numa sociedade que precisa descartar fácil, descartar rápido, precisa também de uma justiça que dê uma finalização rápida. Não é isso que nós queremos? Uma justiça rápida? O que é uma justiça rápida? Olha, elimine logo essa coisa que incomoda, que me prende ao passado, porque eu quero mudar a minha vida. Eu quero olhar para o futuro, eu não quero passar 10 anos esperando e olhando uma coisa que já acabou. Uma terra que eu já vendi, um apartamento que já não é mais meu, uma família que eu já tenho outra família, um filho que eu já tenho outro filho, não é? Eu quero cuidar do meu futuro. E eu quero que alguém dê fim nesse resíduo, dessa relação. Ela não me importa mais. Eu não quero mais investir nesta história. Eu quero continuar a minha vida. Não é diferente da lógica inicial que eu propunha a vocês. Então, o direito passa a ser também uma tecnologia. Uma tecnologia para decidir esses conflitos, para dar destino a esses conflitos, da maneira mais eficiente possível. Então, o conflito, na verdade, pode ser olhado como um resíduo. O conflito passa a ser um resíduo e a justiça como mecanismo de eliminação de resíduos. E dentro dessa perspectiva, dentro desse modelo, nós encontramos uma explosão de direitos e uma velocidade estonteante dos mecanismos de remoção. Ampliação de varas, investimento na justiça, processos eletrônicos, simplificação de procedimentos, tribunais de pequenas causas. O que nós estamos fazendo? Tentando acelerar a eliminação do resíduo, mediação, arbitragens. Estamos criando os mecanismos de remoção rápida deste resíduo. E é um moto contínuo e um sistema autorreferente. Porque para eliminar o conflito, eu gero mais conflito. Ele não tem como funcionar de outra maneira. Por isso é que nós passamos a enxergar essa justiça nós enxergamos a justiça adotando, curiosamente, ferramentas para esse jurisdicionado, para esse que era cidadão e virou um consumidor da justiça. E a perspectiva da gestão da justiça passa a ser também uma perspectiva de relação, não de cidadão, mas uma relação de consumidor, com quem eu tenho que ter qualidade, velocidade, entregar, talvez em breve até um pós-venda, não é? Tem que dar acesso, tem que dar informação. É muito interessante essa perspectiva. Então, o que é que nós temos? Uma impermanência. Eu vou falar um pouco para vocês sobre a questão, porque em todo momento as pessoas usam essa expressão, acho muito interessante. Temos que ter segurança jurídica. Olha, numa sociedade como essa, não há segurança em coisa nenhuma. Como é que você pode pretender segurança jurídica? É, na verdade, uma contradição nos próprios termos. Você jamais vai falar em segurança jurídica se essa justiça não está em busca de dar segurança em perspectivas de futuro, mas de tratar o passado. Observe que o que é que nós temos, portanto? Nós temos a certeza do direito. Nós temos certeza que haverá uma decisão. Um dia será decidido. Porque o modelo é pensado, a dogmática jurídica, a maneira de funcionamento da justiça é para produzir uma decisão. Você tem certeza do direito. Mas quem aqui tem certeza da justiça? Quem já enfrentou uma disputa na sua empresa, seja porque é um protesto indevido, o fornecedor que não entregou, uma reclamação trabalhista, uma multa indevida, uma exigência fiscal descabida? Quem já enfrentou uma disputa dessa e dormiu, tranquilo, de que seria feita a justiça? Quem dormiu na semana da audiência? Quem dormiu na noite em que recebeu a intimação deste daquele tribunal? No seu caso. Por que você não disse, olha, eu fiz tudo certo, eu estou tranquilo? Por quê? Porque nós temos certeza que haverá uma decisão. Nós não temos certeza da justiça. Eu vou mostrar para vocês alguns dados que mostram essa perspectiva da justiça olhando para o consumidor.
Não importam aqui os números, mas o que importa é o modelo de pensar, o modelo de raciocínio por trás da administração da justiça. Esses são dados verdadeiros, dados reais, do Conselho Nacional de Justiça, que implementou o modelo de acompanhamento do desempenho da justiça em todo o Brasil. Aqui é uma fórmula que mostra como é que está sendo analisado cada tribunal no Brasil, seja da justiça civil, da justiça trabalhista, da justiça militar, de todas as nossas prestações de justiça. Ela adotou um modelo. O que é o modelo? Veja que interessante. Sentenças por magistrados por despesas com pessoal. Ou seja, quanto de investimento em pessoas, quanto de sentença produz. Então, o que eu estou medindo, na verdade? Estou medindo como nós medimos nas nossas empresas, como medimos nas nossas fábricas. Quanto é o investimento, quantas peças produz. Não é isso? Se eu colocar mais máquinas, se eu colocar mais pessoas, quanto mais peças eu vou produzir. Não é assim que pensamos? Não é? Se eu trocar a máquina, e tem mais aí, eu não vou nem me detalhar, mas tem, se eu colocar mais computadores, se eu colocar mais investimento, mais recursos, o que acontece? Eu produzo mais, vejam a palavra, eu produzo mais. E eu produzo mais para aquele volume de pessoas que estão sendo tratadas como consumidores dessa justiça. O que eu estou produzindo? Justiça ou produzindo decisão? Ou produzindo direito? Então, este é o modelo. Vocês vejam, tem lá um modelo mostrando o que é um modelo eficiente. Não é? Com uma curva mostrando o que acontece com despesa de pessoal vezes quantidade de decisões judiciais. E para não vou exagerar, essa é o que eu estou chamando de produção da justiça. Esse é um dos gráficos que mostra o volume de produção. Vejam só, produção de decisões, processos que acabaram, 5 milhões. No segundo grau, 529. No primeiro grau, 31%. Quanto produziu nas turmas, nos juizados especiais. E eu vou colocando essa tabela e mostrando no ranking. Aqui é o estado de São Paulo, que está em primeiro lugar em volume de produção. E aí tem um saldo estimado de processos de 19 milhões de processos para serem decididos. Porque a todo momento saem novas leis, novas portarias, novas regras, novas interpretações. E o meu estoque, portanto, tem que ser gerenciado, que é outra palavra que nós usamos bastante dentro do nosso sistema. E aí vem alguns indicadores. Vocês veem que tem indicadores positivos de desempenho e sinais de alerta. Por exemplo, o estoque de processos aumentou 14% de 2010 e 2011, sendo 2011 o maior índice dos últimos 3 anos. Ou seja, subiu o estoque em 14% para poder fazer decisões judiciais. A quantidade de processos julgados nos juizados especiais está diminuindo ano após ano. E a quantidade de processos julgados por magistrados alocados nas turmas recursais é maior em 25% do que no ano anterior. Eu estou medindo a produção para poder me manter no ranking de quantidade de decisões. Eu tenho que me manter no ranking. É dessa maneira que o seu caso está lá. O caso importante, aquela questão pela qual você não dorme, é um desses aqui que está dentro do saldo dos 19 milhões, ou dos 700 mil, ou dos 17 milhões que estão ali esperando para serem apreciados. Veja um outro item, que é indicador de produtividade. Você encontra aqui a chamada taxa de congestionamento, que é quanto você não consegue julgar, quanto você não conseguiu decidir. Então, 79% do que você tem dentro do seu tribunal, você não conseguiu decidir. Ou 59% aqui, ou 82,5% no primeiro grau, entre o que entrou e saiu, entre o seu inflow e o seu outflow. Né? Entre o que você, na verdade, recebeu de casos e o que você conseguiu decidir. E isso vai aumentando o seu estoque. E nós sabemos que estoque é uma coisa indesejável. Custa muito gerenciar o estoque. Então, nós precisamos terminar o estoque. Para terminar o estoque, o que é que nós fazemos? Criamos metas. E a Justiça tem agora metas. Metas de julgamento. Nenhum processo do ano tal. Nenhum processo do ano tal. Todos eles têm que ser decididos e tem prazo para serem decididos. Vocês vão observar que nós estamos aqui olhando, por exemplo, o Tribunal de Justiça de São Paulo e do Rio de Janeiro, que tem 100% de desempenho, porque ele tinha uma meta de julgar e nós vamos verificar aqui que ele atingiu a meta, não ficou com nenhum desvio.
de acordo com os processos baixados. Tinha que baixar 5.937.000 e tinha uma meta exatamente igual. Bem, todos nós sabemos como funcionam as empresas quando tem que bater meta. O departamento de vendas sabe gerenciar isso muito bem quando tem que bater meta. Então, tem que bater meta. Então, certamente, algum daqueles casos importantes que você estava envolvido pode ter entrado na última semana da meta. Não é? Nós temos que produzir a meta. O que é que deve ter acontecido, provavelmente, com esse processo de produção da justiça? Então, nós temos aqui sentenças por magistrado em São Paulo, sentenças por magistrado no Rio de Janeiro. Eu peguei um exemplo feliz para que a gente não fique aqui mal-humorado, porque tem outros tribunais também. E na Justiça do Trabalho também não é diferente. O Tribunal da 5ª Região é de São Paulo, a 15ª é aquilo de Campinas que vocês têm, e que tem melhorado muito na meta, vocês viram? 86, 89, atingiu agora 100%. Que lógica está por trás disso? A lógica de produção. A lógica típica da sociedade de produção com a relação de consumo, no qual eu tenho que entregar uma justiça. E ainda tem indicadores aqui. Nós não temos os bônus, mas certamente terão agora os bônus por atingimento de meta. Não é? Aqui tem despesas com pessoal versus processos baixados, ou seja, eu tenho uma linha que mostra aqui o número aqui, uma população de tribunais muito aderentes à quantidade de pessoas, à quantidade de processos decididos. Né? Alguns pontos fora da curva e alguns distantes aqui da curva, mostrando que às vezes você tem muita gente, mas não produz as decisões na quantidade equivalente, na eficiência, que é a palavra utilizada, com a mesma eficiência. E alguns estão dentro da linha, na relação entre pessoas e produção de decisões. Veja que interessante, aqui são algumas conclusões. Né? Tramitar na Justiça do Trabalho ao longo de 2011, 6,9 milhões de processos. 5% a mais que no ano anterior. Cresce mais que a inflação. Desse volume, 47% estavam pendentes desde o ano 2010. Então nós estamos medindo. E nós estamos falando em taxa de congestionamento de 69%, foi o que eu não consegui decidir. E agora, eu marquei aqui para vocês, o número médio de sentenças por magistrado aumentou pelo segundo ano consecutivo. A média de sentenças, que era 1.024 em 2009, subiu para 1.108 em 2010 e 1.172 em 2011. Nós estamos medindo a quantidade de decisões por magistrado. Nós estamos medindo quantas sentenças foram decididas. Então, devemos comemorar uma gestão da justiça? Sem dúvida. Devemos comemorar uma gestão, uma administração da justiça. Mas você é um consumidor da justiça. Você não é um cidadão. Você é um consumidor da justiça, que terá uma decisão. Aqui nós temos uma empresa para tratar do resíduo. Se nós eliminamos o resíduo de 2009 para trás, todo o resíduo está eliminado. A sociedade está pacificada. Não tem o resíduo. Eu vou falar para vocês ainda sobre o tema da incerteza. Um popurrí de coisas que todos vocês sentem na pele e convivem e leem nos jornais. Por exemplo, vários de vocês viram as decisões do Supremo Tribunal sobre o IPI chamado crédito e suma alíquota zero. Você devia pagar o IPI ou devia pagar o IPI? Depois de 15 anos, as empresas se endividaram, algumas praticamente quebraram, não é? Por uma decisão muito interessante, que primeiro tinha sido ganho por 10-1, e depois houve lá um recurso e virou por 6-5. Os contribuintes perderam de 6-5, de 10-1 para 6-5. Mas não foi aqui no julgamento do clube ou da liga de voleibol. Não, foi no Supremo Tribunal. Como falar em certeza jurídica e decisões com essa característica? Da semana retrasada, não é nem velho, eu peguei um caso da semana retrasada. Se o ICMS deve compor a base de cálculo, primeiro se decidiu que era inconstitucional. Só que agora nós estamos aguardando o quê? Para decidir se é inconstitucional desde quando? Temos 3 opções. Sempre foi inconstitucional, ficou inconstitucional no dia do julgamento, ou vai ficar inconstitucional no dia que decidir o que fazer. E aí, vocês pagam ou não pagam? Se você tiver uma importação amanhã, o que você faz?
Outra súmula das sociedades profissionais, quem é médico, dentistas e tem outras atividades. Durante muitos anos ficou lá em vigência uma chamada súmula, uma consolidação de entendimento, dizendo, olha, o COFINS não é devido. E as pessoas pararam de pagar, tinha uma súmula. A súmula é o entendimento máximo do tribunal, do Superior Tribunal de Justiça, dizendo, não precisa pagar. E passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, e a decisão dizendo, não precisa pagar. Até que o número ficou muito grande, acabou indo o caso ao Supremo Tribunal e disse assim, não, tem que pagar sim. E as pessoas tinham parado de pagar, quebraram, ou estão endividados, ou tiveram seus bens todos presos, né? E foram colocados como devedores da dívida ativa, e abriram um refis lá especial para você se endividar por o resto da sua vida, e pagar juros com base em Selic, de uma dívida que você acreditava que você sequer possuía. E você não decidiu parar de pagar porque você sonega, porque você quis ser um larápio do fisco. Não. Alguém, que é o Superior Tribunal de Justiça, disse, não precisa pagar. Nós aqui chegamos no entendimento, isso é o que significa uma súmula, nós chegamos no entendimento que não precisa pagar. Tá bom, você parou de pagar. Agora, surpresa, né? Você é uma decisão Kinder Ovo, você abre e descobre naquele momento que agora você tem que pagar. E tem que pagar como? Com multa, juros, atualização monetária. E esse dinheiro estava onde? No caixa, esperando essa mudança? Onde está esse dinheiro? Onde você vai buscar esse dinheiro? No seu futuro. Então agora você tem lá um detrito que não deu certo lá a eliminação e agora ele atinge o seu futuro. É um problema do passado que agora reflete no seu futuro. Na área trabalhista, então, eu poderia passar aqui a noite toda falando, né? Vejam que interessante. Até está escrito na lei que os acordos coletivos valem por 2 anos. Aqui, há uns 3 meses atrás, houve uma mudança de entendimento numa súmula do Tribunal Superior do Trabalho, dizendo, não, tudo aquilo que você combinou com o sindicato vale para o resto da vida e só soma. Não pode tirar, só pode adicionar. O modelo é incremental. Mas eu assinei com a lei dizendo que acabava em 2 anos. Quando chegasse no final de 2 anos, eu ia ver se a gente trocava, continuava, parava. Não, agora você já deu, fica. É incremental. Aviso prévio, olha, você pode entrar com ação até 2 anos da data que você saiu. Ah, mas tem que contar também, se ele estivesse trabalhando, teria o aviso prévio. Então é mais 30 dias. Então é 2 anos mais os 30 dias. Bom, quem fez a conta errada, ou a conta que a lei dizia. A decisão da semana passada da Cutrale. A Cutrale, mais as 3 outras empresas, a Dreyfus, uma multa de 400 milhões de reais de dano moral coletivo. Isso não tem 10 dias. O que é dano moral coletivo? O mal que você causou à sociedade. 400 milhões de reais. Este é um número, não é nem grande, é um número extraordinário. Não tem, é uma coisa, imagina você com investimento numa companhia com uma punição de 400 milhões de reais. Talvez nem os seus ativos atinjam um valor como esse. Além do pagamento dos direitos, isso é só a punição. E ainda adicionando 1 milhão por dia, caso você descumpra, e mais 40 milhões porque você ficou se defendendo muito. Abuso de direito de defesa. Quem mandou você se defender tanto? Agora você vai ganhar uma multa, porque expeliou 40 milhões de reais por abuso de direito de defesa. Nós acompanhamos um outro caso interessante, nem pus aqui na lista, mas a gente começa a falar. Teve agora aí autos de infração, 90 autos de infração numa empresa agrícola, porque na fazenda não tinha, o fiscal do trabalho foi lá e não encontrou banheiro no meio da fazenda, não encontrou também bebedouro, né? E não respeitava o horário de trabalho das pessoas. Eu queria saber como é que foi o bebedouro, né? No meio do pasto, ou como é que você... Pois é. Ou, como nós vimos, os caminhões aí que tem que parar no horário do almoço, os caminhões vai ter que parar onde na estrada? Em que lugar do Brasil você consegue parar o seu caminhão naquele horário? Ah, não parou? Punição, dano moral, contingência. O caso da Embraer, que vai ser julgado agora, nessa semana. Demissões em massa. Para demitir, tem que perguntar para o sindicato se ele concorda. Tem que perguntar. E no TST, a decisão foi 5-4. E agora o Supremo Tribunal está 3-1 até o momento.
para ver se esse caso tem repercussão para todos os outros casos. E nós tivemos um outro caso que são tantos, gente. O escritório grande tem histórias que não acabam mais. Vocês pensam nisso. Teve aqui uma empresa adquiriu uma outra. E disse, como é tradicional para o presidente, o antigo controlador, por favor, permaneça mais 3 anos na empresa, para que você possa ajudar a transferir o know-how, o conhecimento com a sua equipe. Você comprou a outra empresa e ele ficou. Muito bem, a justiça entendeu que esse cara que vendeu a empresa, que lá permaneceu, virou empregado de quem comprou. E deu 5 milhões de reais de condenação. Bom, no penal, vocês assistiram o mensalão, não vou nem comentar o que é decisão, como são produzidas as decisões. Eu tinha um professor, logo no começo da minha faculdade, que dizia assim, tem 2 coisas que a gente não deve ver. Uma é como são feitas as salsichas, e as outras como são produzidas as leis. E agora eu digo, também as decisões que nós temos nos tribunais. Agora são 3 coisas que nós não devemos ver. Bom, o prende e solta eu não vou nem dizer, né? Prendeu, aí você já fica esperando o dia que vai falar que soltou. Aí o cidadão, nós tivemos isso, o cidadão estava indo para casa e foi preso de novo. Aconteceu isso em 15 dias. Ele saiu e enquanto ia para casa foi preso de novo. Agora nós encontramos uma outra coisa lá que ele cantou, não é? Bom, na Operação Castelo de Areia, a questão anulou, depois de toda aquela confusão, anulou pelas invalidades das interceptações. Desde o caso PC Farias, também nós tivemos a condenação por um problema irregular no acesso aos computadores. Na Operação Satyagraha, que envolvia as empresas do Daniel Dantas, a decisão acabou, vai, não vai, anulou por 3-2. O que é 3-2? É o dia. É o dia. Decisão em qualquer coisa, 3-2, é o dia. Quem estava lá naquele dia. E quem decidiu foi um juiz que foi convocado. Porque o outro não estava lá, um juiz convocado. E se tivesse convocado o outro? Bom, outras coisas que eu posso falar aqui para você, né? Casamento homossexual, nós vimos, né? Validou os casamentos homossexuais, ou seja, o que é a noção que nós tínhamos de casamento? Era totalmente diferente dessa que foi tomada agora. Nós vimos agora o registro de nascimento daquelas mães que pediram para ter no nome na certidão de nascimento o nome das 2 mães, sem nenhum nome de pai, que a justiça autorizou. Os problemas ligados à adoção e à previdência social em relação a isso. Esse caso aqui é muito interessante. Pensão para a enteada da ex-mulher. O cidadão era segundo marido de uma mulher que tinha uma filha. Depois essa mulher traiu, ele se separou. E esta filha, a mãe pleiteou para a filha pensão. E ele foi condenado para pagar a pensão para a filha da ex-mulher que não era a filha dele. Era enteada. Em virtude dos laços familiares que foram criados nessa vez. Bem, diante disso, o que é família então? O que é família? Bom, eu venho aqui da entrevista ontem da Daniela Merkel. Então, o que é família? Então, família hoje pode incluir essas outras pessoas, pode incluir até filhos. O que é vida privada então? Se todos têm acesso, todos os juízes têm acesso à sua conta bancária, todos têm acesso às suas propriedades, todos têm acesso às suas conversas telefônicas de maneira regular ou irregular. O que é vida privada? Então, tudo aquilo que se brigava como sendo direitos fundamentais e as certezas que nós tínhamos sobre a vida, acabaram terminando. Várias são as causas. Eu vou listar algumas, porque também é importante identificar as causas, não os culpados. Importante sempre achar as causas. A única maneira de tratar o problema é achar as causas. Achando o culpado não resolve o problema. Só achando as causas. Primeiro, um conceito ideológico de que tem que ter um acesso à justiça para qualquer questão, sobre qualquer valor, sobre qualquer circunstância, qualquer briga, qualquer descontentamento, qualquer chateação, bullying social eterno, total. Qualquer coisa que te incomoda vai parar na justiça. E a justiça já tem. Há um conceito por trás disso, uma ideologia de que tudo deve ser atendido. Não é? Uma justificação obrigatória. Tem tanta lei, tanto regulamento que ninguém sabe o que está valendo, então tem que encontrar um árbitro para poder resolver esse problema. O investimento na máquina da justiça
e uma indústria ao redor disso. Vocês já pensaram quanto é o investimento em tecnologia no tribunal? De 5 bilhões de investimento de orçamento? Quanto é o investimento de software, sistemas, proteção de hacker, treinamento, apostilas, cursos? Olha o tamanho da máquina que existe por conta de prédios, locações de edifícios, manutenção de imóveis, energia, viagens, congressos, treinamento, tablets, computadores, cabos de rede. Também a visão de que tem que produzir normas. A visão do legislativo, tanto é que existe um ranking de deputado. Qual é o deputado que fez mais normas? Não aparece? Não. Olha, o meu deputado não fez nenhuma lei esse ano, esse cara está fora. Porque tem que produzir lei, tem que produzir. Quanto mais lei faz, mais diminui a vida civil, mais diminui a sua liberdade, mas você quer lei. Você quer, olha, deixa eu fazer uma lei sobre isso. Nós ouvimos isso o tempo todo. Qual é o efeito? A norma como um produto eleitoral, e não a norma para resolucionar. Em Campinas votaram uma lei curiosíssima, da pessoa que fez cirurgia para o estômago tem direito a pagar 50% no restaurante. Bom, nós temos um Supremo Tribunal ativista. Vocês têm visto as decisões do Supremo Tribunal se envolvendo em todo tipo de tema para resolver esses grandes conflitos da sociedade. Vários mecanismos técnicos foram introduzidos na justiça. Regras de proporcionalidade e razoabilidade. A lei está correta, a lei está certa, mas ela não é razoável. Então, tire essa lei, mesmo que você seja aquele cidadão que estava obedecendo a lei. Depois que você pagou todas as multas de radar, descobre que aquela lei não valia. Quantos aqui não fizeram isso? Depois que você comprou o kit de emergência, de primeiro socorro, o que é que aconteceu? E eu posso citar aqui uma infinidade, não é? Isso também aconteceu na legislação infraconstitucional. O Código Civil trouxe várias questões interessantes, como por exemplo, questão da eticidade. Os contratos têm que ser éticos. Sim, claro. Nós também entendemos assim, como é que alguém julga essa questão sobre a perspectiva da ética. A questão da revisão do contrato. O contrato que já acabou pode ser revisado. As pessoas podem pedir de volta o dinheiro ou pedir aumento de contrato que já foi cumprido. As pessoas hoje processam os bancos dizendo, olha, já paguei tudo, mas agora eu quero meu dinheiro de volta. Não é? Nós temos licitações públicas onde as pessoas pedem aumento retroativo, porque os custos foram maiores do que o previsto. E nós trabalhamos recentemente num caso interessantíssimo. O cidadão vendeu a empresa e aquele que comprou queria rever o preço. E praticamente invertia a venda. Tinha crédito de quem vendeu a companhia. Eu não estou contando do que eu li na imprensa, caso que nós trabalhamos diretamente. Né? Bem, aumento de conceitos indeterminados e questões que nós não sabemos exatamente o que quer dizer, revisão do contrato, lesão, estado de perigo, palavras abertas. Os contratos hoje valem ou não valem? E mesmo que cumpridos, podem ser revistos. E como se pretende, então, certeza? Imagina a produção de resíduo por conta disso. A quantidade, a dificuldade do descarte, a dificuldade, a permanência. E nós não queremos esse sistema. Nós preferimos um sistema que você pagou, pagou. Quitou, está quitado. Terminou, terminou. Pagou os direitos, pagou o combinado, vendi minha empresa e recebi. Pronto. Não, você permanece vinculado a todas essas questões. E por um tempo indeterminado, vocês viram o chamado taxa de congestionamento. Você viu que o seu caso vai levar 10 anos, 15 anos para terminar. Então você não consegue descartar, você não consegue substituir. Qual é o efeito disso? Bem, na sociedade, nós vivemos um estado permanente, já que tudo se substitui, já que tudo troca, tudo que é inseguro, um estado de medo. E a contrapartida do medo é a vigilância. Aumenta a vigilância. Então, os contratos são revistos pelos advogados. O balanço é visto pela auditoria. Você aumenta o que nós chamamos de compliance. Você aumenta o seu compliance. Vamos conferir se tudo está sendo feito direitinho, se o alvará não venceu, se o IBAMA autorizou, se renovou esta ou aquela autorização, se nós temos ou não aquele documento, se a minha certidão do CND não está vencendo, está vencida ou já acabou.
está certa, mas disseram que está errado, ou acabou de ser cancelado. Ou aquele cidadão que eu comprei, fiz o crédito do ICMS, mas ele não pagava imposto, agora eu sou um corresponsável. Nós tivemos um caso que o Ministério Público processou uma representante de uma cidade para que os consumidores tivessem uma outra forma de calcular o ICMS, não fosse o ICMS dentro dele mesmo. E aí as pessoas, teve uma liminar, as pessoas pararam de pagar, obviamente. E a companhia recebeu uma ordem para parar de cobrar daquela maneira, para cobrar de outro modo. Depois no Supremo Tribunal, o Ministério Público perdeu. E a empresa foi condenada a pagar, porque ela parou de cobrar. Mas eu parei de pagar porque você tinha uma liminar mandando eu parar de pagar. Diz, mas você devia saber a lei e devia ter continuado cobrando. Bem, nas empresas, o que acontece? Afeta tremendamente, primeiro, decisões de investimento. Não há empresa que consiga decidir se hoje nós compramos. Nós pegamos aquele dinheiro que o cidadão da Caixa Econômica está ligando para todo mundo oferecendo, que o juro vai subir na reunião do Copom no dia 16. Pegamos o dinheiro ou não pegamos o dinheiro? Não é? Não sabemos. Investe, mas pode agora baixar a alíquota do IPI, ou pode subir a alíquota do IPI. Se você comprou o carro, podia ser que ia subir, mas você não comprou, então você beneficiou porque foi estendido. Então ninguém sabe mais. Como decidir investimentos com essa característica? E imagine as distorções no mercado. Você deu o seu produto tributário e o seu concorrente não tem, depois inverte. Então, as distorções são muitas por conta deste modelo. E aí eu fui pesquisar um outro assunto e encontrei isso hoje. Receita Federal aplica multa de 60 bilhões em multinacionais brasileiras. Pois é, por quê? Elas são multinacionais porque elas investem fora do país. E aí, olha que interessante. A Receita Federal foi lá e disse que eles não estavam tributando da maneira correta os lucros que eles obtiveram no exterior. E deram 60 bilhões de reais de multas. E são todas aqui, a Vale, a Petrobras, a Gerdau, a CSN, a Odebrecht. E o mais interessante, só a Vale, 36 bilhões de reais. Onde está esse dinheiro para pagar essa conta? Você tinha lá uma reservinha no caixa para eventuais emergências de 36 bilhões de reais? Como pode uma empresa prever o seu futuro? Como você consegue decidir investimento? Como você consegue dormir? Você pagou os dividendos e agora? Busca os dividendos das pessoas? Os números estavam todos errados. Todos os dividendos pagos pela Vale ou pela Petrobras, por todas elas, estavam errados. O que fazemos agora? Buscamos os investidores? Vamos na bolsa, fazemos uma compra inversa? Você, como investidor, agora tem que cobrir o rombo? Como você pode falar em certeza jurídica nesse ambiente de investimento? E a Petrobras é vice-líder. Ganhou 12 bilhões. É metodologia de cálculo. Só que demoraram desde 2006 para poderem fazer essa informação. E aí eu gosto muito dessa frase do Pedro Malan. No Brasil, até o passado é incerto. Atribui a Pedro Malan, chamado pelo Fernando Henrique, perguntou sobre aquela decisão da poupança. Não pagaram tudo, não fizeram tudo, ele é ex-presidente do Brasil, até o passado é incerto. Bem, o que fazemos num cenário como esse? O que eu poderia, vivendo esse universo de incerteza, vivendo essa produção e eliminação de resíduos, vivendo esse ambiente, 30 horas por dia, como é que nós podemos, que contribuição eu poderia dar olhando dessa perspectiva e nessa atitude reflexiva de enxergar a floresta e não se preocupar lá somente com as árvores? É que nós, como empresários, nós como investidores, passemos a olhar a questão do tratamento de resíduo, com que velocidade você consegue trocar de ambiente, com que velocidade você consegue sair do contrato, com que você consegue desvencilhar, com que velocidade eu posso deixar de ter aquele investimento, ou aquela indústria, ou mudar, ou comprar a máquina que eu consiga depois substituir. Eu preciso pensar sempre na substituição. Eu preciso ter uma mentalidade empresarial focada na possibilidade de substituição, com velocidade, com a menor geração possível de resíduo.
E selecionar também aquilo que tem verdadeiro grau de impacto. Olhar, portanto, vigiar, ter muito compliance. Conferir se tudo que eu estou fazendo está certo, embora o certo seja extremamente duvidoso. Mas conferir, porque com essa justiça produzindo nesta velocidade, você tem que simplificar. Não pode ter grande complexidade. Olha, você não pagou, me apresente o recibo. Olha, você não notificou, eu tenho a notificação. Você tinha que ter uma pólice de seguro, ela está aqui. Nós vamos simplificar. Pensar de maneira objetiva, porque será analisado assim. As audiências trabalhistas são marcadas a cada 15 minutos. Esta é a agenda. Cada 15 minutos. E se você tem uma produção de 1.300 decisões, em 365 dias, quantas decisões são por dia? 3, qualquer coisa, como de sábado e domingo? Ou 8 por dia? Decisões? Tem que decidir o tempo todo. Ou quase uma por hora. Ou mais, dependendo de como você tira o feriado, a emendada, a greve, o feriado ponte. Ou o casamento, e você tem que decidir. Então vamos falar aí que nós decidimos, que tal uma a cada meia hora? Nos tribunais de justiça existem as decisões por lote. O relator diz, olha, todos esses processos, esses 150, são daquele caso que nós já decidimos igual aquele outro. Alguém discorda? Eu estou conhecendo do recurso, eu estou dizendo que a pessoa está certa. Alguém discorda? Próximo. Lote. Próximo. Lote. Ou vocês imaginam que a decisão é proferida uma a uma? No Tribunal Federal, julgando questões fiscais, você acha que é decidido processo por processo? Ou decide, olha, eles são todos parecidos. Então, você é uma mesma decisão. Agora, você pode parar na pilha do ok ou não ok. Então, o que é que nós pensamos? O nosso escritório, até refletindo sobre essas questões, nós fizemos, e vale, eu acho que para qualquer negócio, nós mudamos a nossa perspectiva. Nós hoje não queremos cuidar de, nós temos assim 3 mil clientes, todos de todo porte, de todo tamanho, das maiores companhias de capital aberto no Brasil. Quando a gente pega o ranking lá das 500 maiores, acho que a gente tem quase todas elas. Então, o que é que nós focamos hoje? As questões vitais. Nós saímos de trabalhar lá na entrada do hospital, no pronto-socorro, e nós queremos trabalhar só na UTI. Ficamos só naquilo que, na verdade, pode decidir o seu futuro. Aquela briga de sócios que pode levar toda a sua empresa, ou então aquela multa de 60 bilhões que você nunca vai ter dinheiro para pagar, aquela propriedade que você fez, aquele benefício fiscal que você perdeu, aquele representante comercial que vai levar todo o resultado de 10 anos do seu trabalho, aquela mudança de alíquota do seu produto importado que vai simplesmente acabar com a possibilidade de você competir no mercado, e questões dessa natureza. Nós mudamos, porque numa sociedade que se descarta tudo rapidamente, onde a ideia é se livrar rápido, existem coisas que você não se importa de perder logo. Troca o esmalte. Não tem este, pega aquele. Não tem esse chinelo, pega aquele outro. Não tem essa bijuteria, pega outra. Então você substitui muito rápido. O que é que você não substitui? Aquilo que é muito crítico, aquilo que afeta tremendamente a sua vida. Então, no mundo empresarial hoje, no Brasil, você deve focar como recomendação aquilo que é vital. Ocupar a sua agenda, ter os produtos que são realmente difíceis de serem substituídos, aqueles que você tem barreiras de entrada, aqueles que realmente contribuem para o seu resultado, porque o restante você só carrega esses custos e em um minuto eles podem acarregar a sua empresa. Eles podem arrastar resultados de anos de trabalho. Podem ser perdidos num único momento. Eu tenho companhias, imagina uma companhia como essa, 400 milhões de multa. Quantos anos de trabalho para recuperar isso, se isso realmente for mantido? Quantos anos de trabalho? Eu tenho companhias onde decisões judiciais são superiores ao valor dos ativos da companhia, superior ao patrimônio líquido. Nós temos questões de toda ordem, questões de investidores, questões trabalhistas, questões tributárias, que são superiores ao valor do capital disponível. Por isso, você tem que ter um mecanismo de compliance, ver se você faz tudo certo. Um mecanismo de saída rápido. E separar as questões vitais, aquelas questões que podem de fato fazer a diferença no futuro do seu negócio, daquelas questões que são do seu cotidiano.
Então nós temos, quantos casos você tem? Eu tenho 300 casos. Eu falo que eu quero cuidar daqueles 10 que representam a vida do teu negócio. É um Pareto. Eu quero o seu 80-20. Né? Aqueles 20 que representam 80% do impacto. E é assim que eu acho que o negócio, em qualquer setor, deveria ser objeto de reflexão quando você pensa num país submetido a uma judicialização, onde tudo vai para a justiça, onde a justiça decide dessa maneira. Você tem que refletir e organizar as suas ideias de uma maneira diferente. Para que a gente possa terminar, né, o mesmo autor chama de o topo da pirâmide. Ou seja, e nessa confusão, quem é que está sobrevivendo? Quem é que está mandando no jogo? Não é? Porque alguém tem que estar se dando bem nessa situação. Alguém tem que estar sobrevivendo. Então, quem é que está no topo da pirâmide? Então, ele diz assim, são aquelas pessoas que não possuem fábricas, terras, nem ocupam posições administrativas. Sua riqueza vem de um bem portátil, o conhecimento das leis do labirinto. Ou seja, você consegue estar no topo da pirâmide se você conhece as regras do jogo, você conhece as leis do labirinto. O restante está dentro do labirinto. E é muito difícil achar a saída. Obrigado. Essas eram as minhas considerações. Fico à disposição.